Meus queridos amigos, bolsa subindo, nona alta consecutiva, dólar caindo, fundos imobiliários subindo também, FIX em alta, fim da política de paridade na Petrobras, é muita coisa acontecendo. Onde investir nesse momento? O investidor também não precisa acompanhar tudo isso para ele ter um bom resultado, acompanhar tudo que é notícia. Você precisa saber uma coisa muito importante que eu vou te falar nesse vídeo aqui. Entendendo isso, você diminui as suas chances de perder dinheiro na bolsa de valores e aumenta muito as suas chances de ganhar. Então, para isso, você precisa ficar comigo aqui até o final do vídeo, beleza? Agora vamos aqui para o que interessa. O dólar bateu 4,90 depois de muito tempo. Apesar de uma possível queda que a gente tem na taxa Selic, um desempenho positivo na Bolsa Brasileira, isso acaba ajudando a manter o dólar mais estável. O real ele pode se valorizar também diante desses fatores, mas também não dá para a gente ficar tentando prever o dólar. Isso eu realmente não aconselho para ninguém, não recomendo. Se você olhar para a nossa balança comercial hoje, você vai ver que a balança comercial brasileira está bem positiva no ano, isso fortalece o real. E além disso, a expectativa é de que esse novo arcabouço fiscal aprovado, e aí com isso a gente vai ter menos incertezas com relação à queda da Selic. A Selic realmente deve começar a cair. Lembrando que mesmo esse arcabouço sendo aprovado, a dívida pública ela segue pressionada. Então o remédio talvez mais amargo e mais correto seria outro. Não é à toa também que os laboratórios colocam aquele sabor mais docinho nos remédios para criança, né? Para ela tomar. É melhor um remédio menos amargo do que remédio nenhum. Essa é a realidade. Então, de acordo com o texto do novo arcabouço que vai ser votado, o aumento real, ou seja, acima da inflação do salário mínimo e também do pagamento do Bolsa Família, isso fica garantido, mesmo se o governo descumprir a meta fiscal, como já estava, mas caso a meta não seja atingida, aí sim a gente vai ter alguns gatilhos importantes. O governo vai ficar proibido de criar cargos que impliquem o aumento de despesa, alteração de estrutura de carreira também para funcionários públicos, servidores, criação, aumento de auxílios, criação de despesa obrigatória, reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, ampliação de subsídio, tudo isso não vai poder acontecer. Ampliação de benefício tributário também, ou seja, esse texto ele manteve boa parte da estrutura original do arcabouço, mas ele incluiu esses mecanismos mais claros de ajuste fiscal, reduziu o número de exceções a essa regra que vem agora substituir o antigo teto de gastos. E essa a expectativa de ser finalmente aprovado um arcabouço com regras mais rígidas para os gastos públicos do que o que vinha sendo esperado. Isso ajuda no câmbio, ajuda na Bolsa de Valores também, por isso que a gente vê a Bolsa subindo agora com essa nova informação. Com relação à inflação, taxa de juros, de acordo com o Boletim Focus divulgado ontem, as expectativas de inflação ali em 2023 subiram de 6,02% para 6,03%, lembrando que a nossa meta de inflação de 3,25% só vai ser realmente cumprida se a inflação bater isso, e realmente isso não deve acontecer esse ano, ou seja, mais uma vez o Banco Central não vai conseguir atingir a meta de inflação, mas vida que segue. Para 2024, as projeções de inflação caíram de 4,16% para 4,15%. Se isso acontecer, a meta de inflação será finalmente batida só em 2024. E a coisa está tão braba nesse cenário de alta de juros global e a inflação também subindo globalmente, que a economia dos Estados Unidos, se for ver, está mais parecida com a nossa do que nunca, pessoal. Então, eles têm a renegociação do teto da dívida dos Estados Unidos acontecendo, o presidente norte-americano Joe Biden, sinalizando que está otimista com relação a isso, um acordo para conseguir aumentar o limite de empréstimos do país. Tem muita gente que não quer que isso aconteça, ele quer levar esse teto para que o governo consiga arcar com as despesas, mas ele vem enfrentando resistência da oposição. No Congresso, a perspectiva hoje é de que o Fed, o Federal Reserve, também interrompa esse ciclo de alta nas taxas de juros. Em breve, ninguém gosta de juros altos em lugar nenhum, né? Ou melhor, quase ninguém. Tem gente que ainda consegue ganhar dinheiro com isso. O Banco do Brasil, por exemplo, teve um lucro ajustado de 8,55 bilhões no primeiro trimestre, alta de 29%.
aprovou mais de 2,2 bilhões de reais em dividendos e JCP recentemente, o valor do dividendo é de 12 centavos por ação e o JCP é de 65 centavos por ação, meus queridos amigos. É muito dividendo, os valores serão pagos em 12 de junho, só que a data X é 1º de junho. Então, quem tiver as ações até ali vai receber. E a partir do dia 2 de junho, as ações são negociadas ex-dividendos. Eu vou receber. E você? Vai receber dividendo do Banco do Brasil, sim ou não? Comenta aqui embaixo. Você vê, as ações do Banco do Brasil já subiram mais de 33% esse ano. PVP vem subindo devido a essa alta nas ações, já foi de 0,58 em 2021, está em mais ou menos 0,8 vezes hoje. A Engie, empresa do setor elétrico, lidera o ranking de recomendação dos analistas para ações pagadoras de dividendos, não é uma empresa com foco em geração hídrica, a gente sabe disso, mas está investindo em energia eólica, energia solar, diversificando o portfólio no segmento de transmissão também. Tudo isso é muito importante para um retorno de longo prazo e para a diminuição do risco da empresa. Ela atua na comercialização de energia, no transporte de gás também, com menor foco, menor impacto nos resultados. A política de dividendos da Engie prevê um payout obrigatório de 30% do lucro, mas a administração se comprometeu a pagar 55% dos lucros quando a empresa tiver condições financeiras para isso, é claro. Continuando aqui falando mais um pouco sobre a Engie, ela costuma fazer 2 distribuições no ano, chegou a fazer 3 no ano passado, é bem provável que ela pague bons dividendos em 2023 e 2024. Com esse cenário hídrico favorável, o segmento de geração de energia ele deve ser beneficiado, mas o preço da energia caiu muito recentemente. Isso prejudica muitas empresas que não estavam muito contratadas. Se não estão muito contratadas, beneficia, né, quem tem boa parte da sua energia contratada, que é o caso da Engie. Ela possui boa parte do portfólio contratado com preços maiores até 2025, então ela está protegida, mais protegida do que outros pares contra esse preço baixo atualmente que a gente tem para a energia. Então, se você comparar, por exemplo, o portfólio de geração da Engie com de uma Eletrobras da vida, você vai ver que a Engie está mais contratada e por isso deve ter um resultado melhor. A Petrobras substituiu a sua política de paridade na precificação. Segundo a própria Petrobras, essa estratégia comercial tem como premissa preços competitivos em equilíbrio com os mercados nacional e internacional, levando em consideração a melhor alternativa acessível aos clientes. Então não vai ser aquela coisa de desrespeitar o preço de mercado completamente, coisa do tipo, e vamos baixar a gasolina na mar. Não, a empresa ela segue afirmando que o seu compromisso com a sustentabilidade financeira de longo prazo é justamente o que garante os investimentos que ela tem previsto no seu planejamento estratégico e que isso depende da sua atuação em equilíbrio com o mercado. Então, tanto que, apesar desse anúncio, as ações abriram em alta forte com essas novidades sendo anunciadas. Ontem, a gente teve M. Dias Branco disparando, decolando. A M. Dias Branco, que é líder, né, nos mercados de biscoitos e massas, registrou um lucro líquido muito interessante de quase 70 milhões no primeiro TRI de 2023. Isso é uma alta de cerca de 85% com relação ao primeiro trimestre do ano passado. As ações subiram, como eu falei, sem deixar de falar também da receita recorde para um primeiro trimestre do ano na empresa. Os preços das commodities da M. Dias Branco estão convergindo, então isso aí faz com que a recuperação nas margens aconteça. Isso começa a deixar de ser uma grande incerteza e começa a se mostrar como um gatilho que pode destravar valor nas ações, tanto que já está acontecendo, os preços das commodities diminuíram, que são matéria-prima da empresa em relação aos picos do ano passado. Então, a M. Dias está sendo negociada com um múltiplo de preço-lucro de 24 vezes atualmente, com base nos resultados dos últimos 12 meses. Mas aí, se você considera que essas margens tendem a melhorar, e os resultados para 2023 e 2024 podem ser impactados positivamente, o PL projetado fica menor ainda. Então as margens vêm se recuperando dentro do próprio trimestre. Você percebe isso, essa melhora de margens. Em janeiro a margem EBITDA ela seguiu pressionada, mas o mês de março ele foi muito bom, conseguiu jogar a média trimestral para cima. Então a ação subiu mais de 12%
Só ontem, Marisa sofrendo muito também, agora com pedido até de falência de fornecedores. Segundo o balanço do quarto trimestre de 2022, a Marisa ela tem uma dívida de quase 900 milhões, sendo que quase 500 milhões vão vencer no curto prazo. E ela tem uma alavancagem alta, acima de 3,5 vezes. Na verdade, a dívida líquida está até negativa, porque o EBITDA vinha negativo. E como ela é obrigada a cumprir os termos dos covenants financeiros, estabelecem que ela precisa manter um endividamento menor, ela começou a tentar renegociar as suas dívidas. A empresa anunciou recentemente o fechamento de dezenas de lojas como parte dessa reestruturação, mas pelo que parece a situação é mais difícil ainda. Então, varejo é complicado, nunca foi um setor fácil de se atuar aqui no Brasil, muito menos essas empresas que não têm um balanço muito sólido, o que tem prejudicado muitas empresas nesse setor nos últimos anos, para não dizer a maioria das empresas, quase todas, é o cenário macroeconômico mais difícil, também o aumento da concorrência, inflação mais alta, juro mais alto, renda da população comprometida, etc. Esses fatores, eles estão para o varejo, assim como uma brasa quente tá para o seu maravilhoso pão de alho que você deixa lá assando, sabe? Então você descuidou um pouquinho, já era, acabou, queimou. Se demorar mais nesse cenário macro mais difícil, até quem tem um balanço mais saudável, um balanço mais sólido, sofre bastante também. A população ela vê o poder de compra caindo, a renda diminuindo, o crédito fica muito mais caro, a inadimplência aumenta, então de repente aquele carro usado que é sempre trocado a cada 2, 3 anos por um novo, o consumidor já olha para ele e fala, opa, parece que esse carro aqui não está tão usado assim, não vou trocar mais, tá? Tá ótimo, deixa para 2024, se der, o carro tá bom, pô. É besteira ficar trocando isso agora. Você pega roupas e acessórios, começa também a não ser itens tão necessários de você ficar comprando com tanta frequência. O dinheiro das pessoas, ele tem o seu poder reduzido mesmo, né? Quem aí conhece a pirâmide de Maslow sabe disso. Então, primeiro vem o quê? Vem necessidades básicas, fisiológicas, segurança, isso envolve alimentação, saúde, moradia, garantia da renda, do emprego. Então, você vai gastar o seu dinheiro com isso e o que sobrar vai para outras coisas. Quando não sobra, não vai. Então, autoestima, confiança, status, conquista, tudo isso fica lá em cima na pirâmide e acaba ficando para depois, quando a verba está mais curta. Devo fazer um vídeo sobre varejo em breve, exclusivamente sobre isso, então se inscreva aqui neste canal para você não perder e deixe o like. E agora que vem a pergunta que não quer calar, né? O que você faz nesse momento, onde investir? E eu vou dar a minha opinião, é aquilo que eu falo, né, sempre aqui. Quanto mais você deixa para comprar quando o cenário ele é melhor, menos barato você paga nas ações. Não tem como fugir disso. Então, você está ficando menos animado agora para investir, se essa alta da Bolsa de Valores, dos fundos imobiliários, isso está te deixando menos animado, talvez seja um bom sinal. Um sinal de que, estava aproveitando para comprar barato, agora, tomara que não suba tão rápido para eu continuar comprando. Isso é um bom sinal. Agora, se o investidor estava com medo de investir, não queria investir em ações de jeito nenhum e agora ele está se animando porque a bolsa começou a subir, os fundos imobiliários começaram a subir, se ele está se animando por isso, talvez seja um mau sinal. Então, apenas o aumento ou a diminuição na sua propensão a investir em ativos de risco por conta da variação de preço, apenas pela variação de preço, isso pode ser um mau sinal. O investidor ele precisa entender uma coisa antes de entrar em renda variável e agir com coerência com relação a isso, que é um fato. Então, além de entender, você precisa agir com coerência. Não adianta nada entender isso aqui que eu vou te falar e na hora de tomar suas atitudes, você não agir de acordo com isso aqui. Então, essa é a parte mais importante do vídeo que eu mencionei no início, que eu falei para vocês. Então não adianta ficar acompanhando tudo que é notícia, tudo que acontece. Você não vai conseguir tirar proveito disso para ter um retorno maior, para ser um melhor investidor. Ser o mais bem informado, se atualizar quase que em tempo real, isso não vai te dar uma vantagem, muito pelo contrário, vai acabar consumindo o seu tempo, sua vida, você vai se deparar com coisa que não vale a pena, não tem sentido e às vezes vai tomar até uma atitude por conta disso. Então entende uma coisa de uma vez por todas. O mercado ele funciona assim. O mercado ele sempre tenta se antecipar na precificação dos ativos de acordo com
o método de tentativa e erro e aproximações sucessivas. Então o mercado ele acha que alguma coisa vai acontecer, isso vai para o preço. Se ele errou, ele reajusta. Se ele acertou, já está no preço. Então não adianta você querer agir depois que alguma coisa que o mercado já esperava acontece. Não adianta. É por isso que deixar para investir em renda variável depois que a taxa de juros começar a cair, isso não costuma dar certo. Eu vou investir quando a taxa Selic cai. Aparentemente até seria uma boa ideia, mas quem faz isso vai pagar mais caro. Então agora você tem bolsa subindo, fundos imobiliários subindo e FIX subiu quase 9% em menos de 2 meses e a taxa Selic está no mesmo lugar, não mudou. É tudo com base nas expectativas, o mercado tentando se antecipar. Então ativo de risco você precisa estar posicionado para você colher os frutos na hora que eles vierem. Tentar adivinhar a hora que isso vai acontecer não é fácil. Comprar o que está caindo também não é fácil. É moleza o investidor comprar o que está subindo. O nosso psicológico funciona melhor assim. Então a gente costuma se sentir mais confortável para comprar o que está subindo e não para comprar o que está caindo. Só que a estratégia mais correta ela vai te mandar sair do conforto e comprar justamente o que está caindo e não vender esses ativos. É nessa hora que o investidor ele precisa se proteger um pouco dos vieses emocionais e cognitivos que tanto afetam as nossas decisões de investimento. Então é a alocação. Quantos por cento que você aguenta ter em renda variável? Porque o que não costuma dar certo nunca é você querer desrespeitar o seu perfil, investir em ativos, em coisas que você não entende. Então, para quem tem perfil, para quem pode esperar e para quem entende mais sobre os ciclos de mercado, renda variável, essa janela que a gente está tendo aí de 2021 até agora, isso vem sendo um bom momento para acumular ativos. Então, plantar na hora de plantar, colher na hora de colher, quando a bolsa subir. O problema é que muita gente vai querer plantar só quando tiver muito investidor que já vai estar colhendo os frutos dos investimentos que fez agora, que fez nesse momento. E isso costuma dar errado. Essa é a minha opinião apenas, tá? É te dizer o que fazer. Eu não posso, isso fica absolutamente por sua conta. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu!